Estamos com a Escola Bíblica Dominical, estudando a Epístola de Pablo a los Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Santo Deus, dá-nos a sabedoria, direção nesta manhã, para que tenhamos a direção do Espírito em el compreender, em la compreensão de la palavra. Amém. Aqui diz assim, relações sociais del cristiano. É o texto. Então, o apóstolo, em estes últimos versículos da epístola, como em outras epístolas, epístola dos Efésios, ele habla a mesma coisa que você encontrará aqui. Ele habla sobre a esposa, o marido, os filhos, os padres, os senhores, maestros, os patrones, empregados, siervos, relações sociais. O que quer dizer isso? Aqui somos cristianos, aqui mesmo há relação social. Somos irmãos na fé, somos amigos, verdade? Isso é sociedade. O que é uma sociedade? É uma unidade de pessoas que formam aquele pueblo. Como começa um pueblo? Começa com uma família que se assenta naquele pueblo, verdade? E vem outra família, e outras famílias, e outras famílias, e assim vai crescendo o pueblo. Então, ele começa o versículo 18 dizendo: esposas, estad submetidas a vuestros maridos como conviene en el Senhor. Marido, amad vuestras mulheres e não seais ásperos com elas. Hijos, obedecei a vuestros padres em todo, porque isto agrada ao Senhor. E padres, não exaspereis a vuestros hijos, para que não se desalientem. Então, ele começa a falar do que conforma uma família. Família é esposo, esposa, hijos e padres. Isso forma uma família. Começa com esposo e esposa. Então, ele diz: esposa, está submetidas. Acorda-se que eu prediquei sobre isso outro dia, aqui, creio que na escola dominical, que o apóstolo Pablo ele continua usando a direção de lo que era o judaísmo, que a mulher não tinha a mesma oportunidade que o marido, que os homens, verdade? A sociedade judaica não vê o homem e a mulher em las mesmas condições. Vê o homem primeiro e logo a mulher debaixo do homem. É uma sociedade patriarca, que o homem é sempre o líder, ele que está à frente. Tanto é que dentro da religião judaica, as mulheres não podiam participar muito. Dentro da sinagoga, que era o lugar de reunião, porque você agora tinha a sinagoga e o templo. O templo era um lugar somente de oração e adoração a Deus. No templo não se predicava. Por isso que Jesus foi predicar no templo e criou um problema tremendo, verdade? Porque o lugar de predicação era a sinagoga. E na sinagoga era o lugar onde se reuniam para estudar a palavra. Então, entre os pueblos haviam várias, como pode dizer, sinagogas, que são pequenas congregações em cada pueblo, em cada bairro. E aí se reuniam para estudar a palavra. Recorda que a primeira aparição do Senhor foi na sinagoga. Ele foi aí, leu do livro
do profeta Isaías, e explicou que o Espírito de Deus estava sobre ele e tudo isso. Passa que, no templo, então, na sinagoga, as mulheres não podiam estar no lugar da ensinança. Elas tinham um lugar que era de segundo piso, onde elas podiam assistir, onde podiam escutar a palavra, mas não podiam participar, não podiam ler, nem nada. Você vê hasta a feita, quando você vai em Israel, aí, na muralha do templo, as mulheres sentam de um lado, os homens de outro. Havia essa separação. Então, por quê? Porque eles vão atrás na criação, que Deus criou o homem da costilla de Adão. E disse que Deus hizo da mulher auxiliadora, verdade? Ou seja, que a função da mulher era de auxiliar o homem, ajudar. Né? Algumas Bíblias dizem ajudadora. Outras dizem auxiliadora. Então, se criou aí, por causa disso, a sociedade machista, verdade? Que empurrou cada vez mais a mulher para baixo, com esta autoridade que a mulher tem que estar submetida aos homens. E o apóstolo Pablo, ele sabia que se ele tentar cambiar, sabe quando eu expliquei sobre isso? Ele ia ter muito problema, porque os judeus não iam aceitar. A mesma sociedade daquele tempo, não ia aceitar. Incluso, solamente naquela época, os romanos eram mais adelantados. As mulheres romanas se apresentavam mais, falavam mais, tinham mais destaque na sociedade. Era a única civilização que deu mais abertura às mulheres. Os demais, os outros reinos, todos eram iguais. Então, o apóstolo Pablo deixou como estava, verdade? Para que, com o tempo, a igreja entendera. Hoje a igreja entende. Você vê que as mulheres têm a mesma oportunidade, as mulheres podem predicar, podem ser líderes, verdade? Entendemos que Deus, ele isso igual, ele não isso separação entre um e outro. Por outro lado, esta coisa do machismo levantou o feminismo, verdade? Que é o feminismo? Que são as mulheres que hoje se rebelaram contra a autoridade do homem. Você vê que as mulheres não querem nem se casar, verdade? Porque querem ser as que mandam. Aí você vê que hoje há mulheres que querem mandar, que querem dominar, que querem ter a autoridade do homem. Que poderiam ter, mas não desta maneira, verdade? Como uma rebelião. Por isso o apóstolo Pablo disse que a mulher cristiana se submete ao marido. E o marido, por outra vez, deve amar a mulher e não ser áspero com ela. Então, eu sempre disse, todas as vezes que eu ia assim, como por dizer, aconselhar parejas com problemas, eu sempre perguntava, o que passou? Não, que minha mulher não me quer obedecer. Não me quer fazer caso. Ok. Porque está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, é verdade. Senhor, você não está obedecendo a ele? Por quê? Porque ele é áspero, grosseiro, não sei o que disse. Mientras você não a ame e la trate com carinho, ela não te vai obedecer. Então, você quer que sua mulher lhe obedeça? Sim. Empiece a tratá-la com amor. Verdade? Porque diz assim, maridos, amad vuestras mulheres e não seas ásperos com elas. Então, se o marido busca tratar a mulher com carinho, com amor, a mulher se vai submeter. Verdade? A mulher vai ser esta auxiliadora, essa assistente que
que o homem tanto quer encontrar. Aí ele entra o terceiro, hijos. Hijos, obedeced vuestros padres em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Outra coisa da civilização judaica. O hijo não era considerado maior de idade hasta a idade de 30 anos. Por isso que a gente não entende. Porque Jesus só se manifestou como Hijo de Deus e hizo a obra, seu ministério de 3 anos aos 30 anos. Porque se ele era antes dos 30 anos, nadie lhe ia fazer caso. Primeiro, lhe iam poner em cara, você deveria estar em sua casa, cuidando de sua mamá e estando com seus papás. Você não poderia estar aqui predicando, seu ministério não ia funcionar. Hasta os 30 anos, o hijo tinha que estar sometido aos seus padres. Ele poderia estar a casar-se, ele poderia estar a ter sua casa, mas aí, no mesmo pueblo, muitas das vezes pegado à la casa dos padres, muitas das vezes continuava vivendo em la casa dos padres, mesmo depois de haver se casado. Por isso que você vê na Bíblia muitos exemplos de que você vê os filhos vivendo com os padres, verdade? Que estavam aí vivendo com seus padres. Você acorda de Jacob, Esaú, já eram homens grandes e todavia viviam aí com seus padres e trabalhavam e ajudavam seus padres. É um exemplo, verdade? Da Bíblia. Você acorda que quando Jacob, que já se chamava Israel, teve todos os seus filhos e não sei o quê, e viram José e venderam a José como escravo. Depois, os irmãos encontraram José já como governador. Quando José começa a falar, meu padre, aí você vê que todos os filhos continuavam vivendo com Israel, com Jacob. Os 11 filhos, com suas mulheres, com seus filhos, todos viviam na mesma casa. Que coisa, verdade? Interessante. Sim. Muito interessante isso. Então, por quê? Porque naquela sociedade, o homem só era considerado de maior idade aos 30 anos. Então, até os 30 anos, ele devia obediência, ele devia que seguir seus padres. Outra coisa que ha cambiado, verdade? Você vê aqui nos dias de hoje, o que acontece? Qualquer ninho aí, aqui nos Estados Unidos, que aos 16 anos, os ninhos podem manejar, verdade? Podem fazer o que queiram. Você vê que os ninhos terminam na high school, já se vão para a universidade, já se vão viver solos, verdade? Sim. Primeira coisa que fazem, rentar departamento e vão, porque já não querem estar debaixo das alas de seus padres. Não querem obedecer. Verdade? É triste isso, verdade? Bem triste. Se independizam. Se independizam. Pero antes, então, os filhos obedeciam aos padres, porque isso agradava a Deus. Amém? Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Não é bonito quando você vê, por exemplo, filhos já grandes de idade, que já têm seus filhos, estão aí sempre ao pendente de seus padres, de escutá-los, né? O papá habla, a mamá habla, e ele o escuta, verdade? Pelo menos aí, né, naquele momento, escute. Não sei se sigue, verdade? Não sei se sigue, pelo menos quando o papá e a mamá estão falando, sim, mamá, sim, ok, mamá. Não sei se vai ser, né? Mas ele está escutando, né? Verdade? E por outro lado, para terminar aqui, ele disse assim, padres, não exaspereis a vuestros hijos, para que não se desalientem. O que significa exasperar?
como usted pressionar, né? Muito e castigar demasiado. Não sabe o que fazer. Então, não é isso também que passa, verdade? Muitos padres acabam pressionando demasiado, principalmente aqui neste país. Você vê que, às vezes, os ninhos não podem ser ninhos. O que é ser ninho, pastor? Que fomos nós outros, de julgar pelota, de ter uma vida, verdade? Como um ninho. Não, porque o ninho tem que ir à classe de caráter, e depois tem que ir à classe de não sei o quê, e depois tem que ir aqui, e depois tem que ir aí, e anda o pobre ninho para cá, para allá, para cá, para allá, verdade? Todo atarantado de tantas tarefas, de tantas coisas, que o ninho não pode ser ninho. Você vê que os ninhos de hoje nomás querem jogar os jogos eletrônicos, é o videogame, é o celular, verdade? E como era o ninho de nosso tempo? De que jogava? El trompo, las canicas. A pelota, verdade? O que foi saludável, verdade? Sim. A vida saludável. Então, os padres também hoje em dia não estão desalentando seus hijos, verdade? E aí, quando chega aos 16, o filho quer marchar-se, verdade? Porque não aguenta mais tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão. Então, vamos parar por aqui. E o domingo que vem começamos no 22, quando ele habla do servo. O servo aqui é aquele que foi comprado, aquele que está servindo a seu Senhor. Santo Deus, te entregamos em tus manos nossa vida neste dia. Bendice-nos com tu poder, bendice-nos com tu presença, em nome de Jesus. Amém.